Quando escolho sair com as minhas amigas, descansar ou fazer algo só pra mim, sinto que estou sendo egoísta. Parece que para ser uma boa companheira, eu deveria estar sempre disponível. Eu sei racionalmente que isso não faz sentido, mas a culpa continua aparecendo. Olá, eu sou a Erika. Eu sou a Mari. Nós somos psicólogas e esse é mais um episódio do nosso podcast, o Lado B Psi, onde a gente traz o lado B dos relacionamentos. Esperamos que vocês gostem, que seja proveitoso. E qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Quando escolho sair com as minhas amigas, descansar ou fazer algo só pra mim, sinto que estou sendo egoísta. Eu acho que essas falas que ela trouxe tem muita relação com as regras que ela tem, né? Aqui acho que o primeiro passo também é a gente avaliar se isso é uma sensação só dela, se isso é verbalizado pelo outro, né? Mas possivelmente, dentro desse recorte, seria muito mais uma questão dela, né? Porque pensando aqui, ó, parece que para ser uma boa companheira eu deveria estar sempre disponível. Então o conceito que ela tem de uma boa companheira é uma pessoa que está sempre disponível, que realmente se dedica bastante para o relacionamento e que às vezes pode abrir mão de sair com amigas, de descansar ou fazer algo para ela mesma. Eu nem diria assim, acho que não se dedica bastante, mas se dedica inteiramente, né? E é aqui que mora a disfuncionalidade, Exato, porque isso é uma ideia utópica, né? A gente não vai estar o tempo inteiro disponível para aquilo ali. E eu percebo que isso é algo muito comum e até mesmo cultural, porque quando a gente olha para os nossos pais, avós, eles, pelo menos na época deles, isso não é uma regra, obviamente, né? Mas é muito comum que naquela época existissem vários papéis de gênero específicos, alguns, né? O papel de cada gênero, e isso fosse algo muito mais rígido. Então, não fosse visto com bons olhos. Por exemplo, eu olho pra minha avó, ela é uma pessoa que praticamente não para quieta. E ela não se sente confortável quando ela para quieta. Porque... Da tua também? A minha mãe também tem essa dificuldade, e eu observando isso, eu já mudo meu comportamento pra não cair na mesma linha. Pensando nesses comportamentos que tu tem pro teu relacionamento, eles geram algum prejuízo? Eles são constantes, de fato, tu acaba tu acaba não se dedicando ao teu relacionamento quando tu tem esses comportamentos, ou de alguma forma isso é até bom, considerando que às vezes quando a gente dá uma respirada, quando a gente faz algo pra gente, a gente volta até mais inteira pra estar ali presente. Eu acredito que o perigo aí moraria no eu, né, ter que estar presente o tempo inteiro pra aquilo ali, porque de novo, senão eu só vou me resumir aquele papel social, né? E aqui que pode ser perigoso, porque embora seja um papel muito importante, mas a gente precisa nutrir os outros. Exatamente, porque tu acaba ficando numa dependência também, tá? Se tu não nutre as outras áreas da tua vida, os teus outros contextos, o teu próprio autocuidado ou com as tuas amizades, se o relacionamento vir a não estar presente por N motivos dentro da tua vida, o que resta? Não que tu não possa conquistar isso novamente, mas o sofrimento associado é muito grande. Exatamente. É mais fácil a gente ter esse cuidado e evitar esse custo, né? Porque embora a gente poderia, por exemplo, conquistar novamente, mas isso agora é a minha percepção enquanto profissional, a gente não é tão maleável assim, sabe? Eu vejo que a galera às vezes pinta um pouco isso. Cara, é sofrido pra caramba, né? Imagina eu ter que reconstruir de novo tudo. Sim. Então faz um básico. Aqui também é muito importante que tenha uma avaliação, né, e se necessário uma conversa com esse parceiro para ver o que ele pensa disso, porque às vezes pode vir também uma cobrança, né, dele, para que o outro esteja mais presente. É que isso aqui abre precedente para muita coisa, né? Então se ela acha que tá o tempo inteiro presente, tem que cuidar se ela tá tendo o papel de esposa ou de mãe dessa pessoa, e aqui a gente pode abrir mais um monte de portas. Sim, exatamente, pode ser só um sentimento que ela tem. Na prática, pode de fato não impactar em nada. E daí é aquela questão de tu suportar, tolerar esse desconforto, de às vezes sentir que tu tá sendo egoísta, mas ir aos poucos percebendo que não, isso não se trata de egoísmo. Se trata de tu estar bem para o outro ficar bem. Não que o outro necessite disso, mas claro, se tu tá se sentindo mal, isso vai refletir no outro. Eu trazia muito esse exemplo para os pacientes oncológicos, né? Então, por exemplo, se tu é da minha família, tu tá acamada, é muito natural que se eu tivesse, exemplo, né, um hipotético, um prato de comida, você tá precisando mais que eu te dou. Só que se eu fizer isso recorrentemente, eu vou ficar sem. E ao ficar sem, eu não vou conseguir te ajudar. Então, quem come primeiro sou eu.
Pra que então eu possa cuidar de você que precisa, né? E isso a gente aplicando às outras áreas da vida faz muito sentido. Por quê? Porque é muito bonito e é muito propagado socialmente o quê? Como é que fala a palavra? Desse autossacrifício, né? Da mulher. Sim. Isso é muito mais forte. E, cara, logicamente ele não faz sentido. O extremo disso não faz sentido. Então tem que ter esse cuidado. É porque as consequências disso vêm ali no estresse, numa ansiedade, numa mágoa, num ressentimento que não ajuda em nada o relacionamento. E daí a mulher acaba assumindo às vezes um papel de chata, de insuportável, de, enfim, reclamona, mas realmente, se tu tá num contexto em que tua vida gira em torno daquilo, aquilo às vezes não tá sendo reforçador o suficiente, tu não tem outros prazeres dentro da tua vida para além disso, sabe? Começa a questionar o sentido, né? Eu sei racionalmente que isso não faz sentido, mas a culpa continua aparecendo. O importante é que a gente avaliar o porquê. Tem uma explicação do porquê essa culpa segue aparecendo. Aí, de novo, como aqui é só um recorte, limita nesse sentido, né? Mas avaliar se não tem outro pensamento, outras regrinhas que ela criou, como é que é esse relacionamento, se não é outra pessoa que tá trazendo isso. A reação da outra pessoa às vezes pode gerar culpa. Ou às vezes tu estar indo contra algumas regras sociais ou bagagens que tu tem da tua família também pode te gerar culpa. E outro movimento que eu percebo muito na clínica também é o seguinte, provavelmente já aconteceu contigo. A gente trabalha algum conceito com o paciente, alguma crença, tá, ok? Depois de um tempo essa demanda volta de novo. E a minha pergunta é, genuinamente assim, eu me pergunto e pergunto para esse paciente, você ainda realmente sente isso? Ou isso é só resquício, tipo, é o histórico que tu tem, sabe? E normalmente eles passam assim, cara, não, a palavra realmente não era culpa. Às vezes eu só lembrei. Porque se antes eu tava, tudo bem, eu posso sentir novamente, né? Mas muitas vezes não é. Então a gente também tem que ter esse cuidado, porque a gente tá... O nome que a gente dá, né, a definição também vai importar aqui. Perfeito, perfeito. Às vezes pode ser um desconforto, um receio. Mas aí ao colocar essa palavra já aumenta também o peso, entende? Sim, e às nossa. vezes não é. Em algum momento poderia ter sido, mas talvez não seja mais também, né? Então... A culpa precisaria haver realmente alguma coisa ali pra... Exato. Então teria que ter esse cuidado, assim, porque às vezes a gente se apega à nossa versão do passado, né? Ao histórico e não o que a gente acredita daqui pra frente. Sim, não é porque tem um histórico, tem, por exemplo, uma bagagem familiar que aquele seja o correto ou aquilo que faz sentido pra ti, porque isso é uma coisa muito subjetiva. O que funcionou em dado momento pode não ser funcional atualmente. Exato, exato. Cabe também como um exercício a pessoa trazer isso, né? O que ela ouvia do pai, o que ela ouvia da mãe, o que ela acredita, né? Por relacionamento pra bater agora se faz sentido mesmo, né? Então, se por exemplo eu ouvi que mulher tem que fazer X, Y, Z e pra mim talvez isso não faça sentido, tá tudo bem eu não carregar essa bagagem mais. Ainda que a minha família acredite. Sim, e alinhar até esses papéis junto com o parceiro. Exato. Daí, não esquecer também das tuas práticas de autocuidado, que elas são extremamente importantes, por mais que elas te gerem certo desconforto, é importante que tu tenha essa parte de limites também, porque até que ponto eu posso me doar a esse relacionamento? Até que ponto eu preciso e eu devo e eu posso estar disponível? Perfeito. Ok? Isso? Muito bem, como sempre, a gente espera que isso tenha feito sentido, que te traga boas reflexões. Até o próximo episódio.